Gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 16 de julho de 2025. Sejam todos bem-vindos. O doutor Alexandre pediu para retirar o processo dele de pauta. Eu também já retirei o meu e o dele também. Repautaremos possivelmente para a próxima sessão. Então, hoje teremos dois processos relatados pela doutora Mara, do Magazine Luiza. A doutora Fernanda Rodrigues, é a advogada que protestou por sustentação oral. Doutora Fernanda, basta um resumo da acusação. São semelhantes nos dois casos, nos dois processos, né? Basta um resumo da acusação, abre mão do relatório? Sim. Perfeito. Doutora Amarão, só um resumo, por favor. Pois não. É uma acusação, são os dois. Vamos começar por qual deles? 229. É o primeiro, né? Uhum. Então, tá. É o seguinte, basicamente é uma acusação de crédito indevido, porque a empresa lançou na escrita fiscal como crédito escritural a correção monetária devida em relação a um ressarcimento de ST, tá? Uma diferença que ela tinha referente ao ano de 2023, e ela lançou diretamente na escrita fiscal essa correção monetária. Não se trata de crédito de ressarcimento, e sim crédito de correção monetária. Então, é essa acusação. Perfeito. Doutora Mara, os dois processos já estão habilitados para alterações do voto. Perfeito. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Mais uma vez, bom dia. Fique à vontade. Bom dia, ilustríssimo senhor presidente, senhora conselheira relatora e demais conselheiros julgadores presentes na sessão. Bom, inicialmente, eu gostaria de rememorar que o agente fiscal, ao descrever a suposta infração, ele entendeu que tais montantes apenas podem ser recuperados mediante lançamento na escrita fiscal de seu valor nominal, o que, na prática, significa dizer que tais montantes não devem ser atualizados monetariamente. Em resposta, ao contrário do que afirma o agente fiscal, a recorrente não admitiu as situações constatadas, tendo apenas informado que as antecipações de ICMS-ST, suportadas em todas as hipóteses mencionadas, têm natureza de pagamento indevido e a maior, razão pela qual o ressarcimento, nesses casos, possui natureza de repetição de indébito, atraindo, assim, automaticamente a necessidade de correção monetária desses valores. Mas, independente da sua boa-fé, da sua disponibilidade, o agente fiscal lavrou o auto de infração, que foi julgado procedente, sem o devido enfrentamento dos pontos abordados pela recorrente, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser reformada. Dessa forma, a recorrente pugna pela integral improcedência das exigências fiscais pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, começarei pelas nulidades. A primeira diz respeito ao cerceamento, à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que o lançamento estava desacompanhado do relatório circunstanciado, e sobre esse ponto é importante aqui ressaltar que o relatório circunstanciado é essencial para a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento, tendo em vista que a descrição da infração é deficiente, não sendo suficiente para dar suporte à exigência fiscal, conforme o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Já a segunda nulidade trata-se de equívoco na imputação legal da suposta infração, tendo em vista que a fiscalização indicou dispositivo infringido que não guarda qualquer relação com o objeto da autuação. Na prática, o que propõe a fiscalização e manteve a decisão recorrida é que a suposta infração seria advinda de suposto aproveitamento indevido de créditos provenientes de atualização monetária do ressarcimento do ICMS-ST, cuja disciplina é diversa e específica, constante no artigo 269 e seguintes do Regulamento do ICMS paulista. Ocorre que não há na lei, e nem no decreto estadual, qualquer dispositivo que vede expressamente a atualização monetária dos créditos. Verifica-se com isso que a fiscalização e a decisão recorrida partiram de premissas equivocadas, baseando-se meramente em suposições e presunções. Desse modo, a indicação defeituosa ou insuficiente da infração
caracteriza vício material insanável e ausência de motivação, inibindo assim o direito ilimitado da recorrente ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade do lançamento, com o cancelamento das exigências fiscais e, consequentemente, a reforma da decisão recorrida. Alternativamente, no mérito, caso não se entenda pelas nulidades da autuação, a recorrente também demonstrou que as exigências fiscais são improcedentes, tendo em vista que restou demonstrado que a fiscalização dá ao indébito do ICMS-ST o mesmo tratamento que daria aos créditos escriturais decorrentes da não cumulatividade. Estes, sim, em regra, sujeitos ao creditamento em valor nominal, sem atualização monetária. Essa equivocada interpretação da fiscalização não deve prevalecer. O artigo 10 do parágrafo 1º da Lei Complementar número 87 de 96 assegura que os valores a serem restituídos em razão da não realização do fato gerador presumido devem ser devidamente atualizados pelos mesmos critérios aplicáveis ao tributo. Isso porque, em se tratando de um indébito tributário, é evidente que a sua repetição está sujeita à atualização monetária, pelos mesmos índices que seriam exigidos pelo Estado em caso de inadimplência do particular. Em síntese, ao contrário do entendimento da decisão recorrida, não se está aqui tratando de creditamento a ser compensado na apuração do imposto, mas de uma antecipação do imposto que se refere a uma relação jurídico-tributária que não ocorreu em razão da ausência do fato gerador ou ainda cujo fato gerador contemplou o aspecto quantitativo inferior ao presumido. Logo, o que se antecipa é apenas o ICMS indevido. Se alguma das hipóteses mencionadas não se concretizam, é incontestável que o montante recolhido representa uma cobrança fiscal indevida, que deve sim ser restituída pelo fisco ao contribuinte substituído. Ainda, o direito à atualização dos valores de ICMS-ST é reconhecido pela jurisprudência judicial. Ou seja, se o fisco paulista corrige monetariamente os seus créditos tributários, a recorrente, na situação de credora do fisco, também pode fazê-lo, como decorrência lógica do princípio da isonomia. Por fim, em outubro de 2016, a recorrente ajuizou a ação em face do Estado de São Paulo, transitada em julgado em novembro de 2023, que reconheceu que os créditos da recorrente oriundos de restituição do ICMS-ST devem ser devidamente atualizados. Ou seja, o direito subjetivo afrontado pela autuação é o mesmo daquele que foi objeto de reconhecimento judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ainda que não trate do mesmo período. O direito reconhecido é o mesmo. Por fim, a penalidade aplicada deverá necessariamente ser cancelada ou ao menos reduzida, seja pela nulidade do lançamento, seja pela integral improcedência das exigências fiscais, tendo em vista que representa exigência exorbitante, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao confisco e da capacidade contributiva. Bom, diante de todo exposto aqui, requer-se o conhecimento e a procedência do presente recurso, reformando-se integralmente a decisão recorrida. Sendo só para o momento, eu agradeço a atenção. Muito obrigado, doutora Fernanda Rodrigues. Doutora Amara, algum questionamento à patrona? Não. Muito obrigado. Doutor Nelson, da representação fiscal, algum questionamento? Não, nenhum comentário. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Muito obrigado. Doutor Geraldo? Não, nenhum, senhor presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Vamos ao voto. Doutora Amara, por favor. Doutora Amara, os dois votos são iguais, praticamente, iguais, né? Então eu vou falar só de um, vou ler o voto, assim, fica mais fácil, vale para os dois, tá? Uhum. Preliminares, então. Alega a autuada que o AIN seria nulo, pois teria havido ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, dada a não apresentação do relatório circunstanciado, o que ofenderia o artigo 142 do CTN e o artigo 34 da Lei Estadual 13457. E a fiscalização teria indicado dispositivo infringido que não guarda relação com o objeto da autuação. Esses argumentos não merecem prosperar. O AIN foi lavrado em observância ao que dispõe o artigo 34, que está em consonância com o artigo 142, sendo, portanto,
cumpridas todas as exigências impostas ao auto de infração. No presente AIN é possível identificar todos os elementos necessários para constituir o crédito tributário, pois nele existem a identificação do sujeito passivo e sua qualificação, a capitulação legal da norma infringida e da penalidade aplicada, a descrição dos fatos que permitem a verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e a caracterização da infração cometida. A GIA e o DDF de folhas 2 determinam as matérias tributáveis, o montante do tributo devido e demais informações para o cálculo dos valores exigidos. O recebimento por parte da autuada dos documentos que comprovam a infração e a oportunidade da ampla defesa concedida ao contribuinte através da notificação da lavratura do auto de infração no momento definido em lei. Sendo assim, o presente lançamento está alicerçado em consistente conjunto de provas e documentos que dispensam a apresentação do relatório circunstanciado, sendo que a sua falta não torna nulo o AIN, dado que ele não é peça necessária ou obrigatória, mas que se faz necessário apenas nos casos em que existe demasiada complexidade nos fatos para se compreender as infrações lavradas, que não é o caso dos autos. O autor do feito deixa clara qual é a infração e, principalmente, qual a conduta infracional praticada pela recorrente, que teve todas as oportunidades para se defender e demonstrou ter apreendido a materialidade dos fatos e da conduta infracional sobre a qual está sendo acusada de ter praticado. Podemos verificar que todos os requisitos contidos no artigo 34, acima transcritos, foram obedecidos na lavratura do presente AIN, quais sejam a identificação da repartição fiscal competente, o registro do dia, a hora e local da lavratura, a identificação do autuado, a descrição do fato gerador, da obrigação correspondente, das circunstâncias em que ocorreu, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e da penalidade cabível, a indicação dos dispositivos normativos infringidos e dos relativos à penalidade cabíveis, a indicação do prazo para cumprimento da exigência fiscal ou para apresentação da defesa, o nome legível, a assinatura do agente de rendas autuante, a instrução do AIN, com documentos demonstrativos e demais elementos materiais comprobatórios da infração. Assim, não vislumbre qualquer infração ao direito do contribuinte, ao contraditório ou à ampla defesa, ou seu cerceamento por parte do fiscal autuante. Portanto, válido e rígido o lançamento fiscal neste particular. Quanto à alegação de que o AIN é nulo, pois a fiscalização indicou dispositivo infringido que não guarda relação com o objeto da autuação, também se equivoca a empresa. A autuada alega que houve equívoco na imputação legal da infração, eis que o dispositivo infringido indica o artigo 61, parágrafo 2º do RICMS, que dispõe que o imposto somente pode ser compensado mediante lançamento na escrita fiscal por seu valor nominal, mas a infração advém de suposto aproveitamento indevido de créditos provenientes da atualização monetária do ressarcimento de ICMS-ST, cuja disciplina é diversa e específica, constante no artigo 269 e seguintes do RICMS. No caso, o contribuinte optou pela restituição do ICMS-ST na modalidade de compensação escritural, nota fiscal de ressarcimento, conforme artigo 270 do RICMS, devendo observar as regras previstas para o creditamento do imposto na sistemática da não cumulatividade, ou seja, a recorrente, ao se creditar do imposto a título de atualização monetária e não apenas por seu valor nominal, acabou por infringir o artigo 61, parágrafo 2º do RICMS, não existindo qualquer nulidade na presente autuação. Quanto ao mérito do recurso, não há controvérsia no presente caso quanto à restituição do ICMS-ST, restringindo-se a discussão à possibilidade de atualização monetária do montante ressarcido mediante creditamento do imposto. A empresa alega que o ressarcimento de ST equivale a uma repetição de indébito, uma vez que à época do recolhimento do tributo o valor não era indevido. Tal alegação não pode ser aceita, conforme iremos nos aprofundar nos parágrafos abaixo. A restituição do ICMS-ST é mero ressarcimento do imposto, devido pelo fato da base de cálculo efetiva ter se revelado inferior à presumida quando da realização da operação com o consumidor final ou usuário final. Tal entendimento, como bem apontado pela douta representação fiscal, foi recentemente corroborado pelo STJ no julgamento do Respital, publicado em 2024, ocasião no qual o referido tribunal aprovou a tese de que é inaplicável a exigência do artigo 166 do CTN, quando o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que
a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo sob o fundamento de que a restituição do ICMS-ST, nessa hipótese, se trata de mero ressarcimento. E aí eu transcrevo e chamo a atenção apenas que eu vou ler um pedacinho da ementa. Ao contrário, aquele valor era devido e poderia ser exigido pela administração tributária. Ocorre que, realizada a operação que se presumiu, a base de cálculo se revelou inferior à presumida. Este fato superveniente é que faz nascer o direito do contribuinte. Não se trata, portanto, de repetição de indébito nos moldes do artigo 165 do CTN, mas de mero ressarcimento que encontra fundamento tanto no artigo 150, parágrafo 7, quanto no artigo 10 da Lei Complementar 87. Dessa forma, inaplicável ao presente caso a súmula 523 do STJ, segundo a qual a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic em ambas as hipóteses, pois a restituição do ICMS-ST, nos casos em que um contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, trata-se de mero ressarcimento e não de repetição de indébito. A previsão de ressarcimento do ICMS-ST na Lei Paulista encontra no artigo 66b da Lei 6374 de 89. Tal comando foi regulamentado pelos artigos 269 e 270 do RICM, sendo que a previsão de possibilidade do ressarcimento pelo contribuinte substituído, quando a operação final com mercadorias ou serviços for realizada com valor inferior à presumida, encontra-se especificada no inciso 1 do artigo 269. E aí eu transcrevo. E também transcrevo o 270. A forma de ressarcimento escolhida pelo contribuinte, conforme GIA e livro Registro de Apuração, foi na modalidade de compensação escritural, realizada conjuntamente com a apuração normal de ICMS mediante lançamento de crédito diretamente no livro do RICMS, ou nota fiscal de ressarcimento com apropriação do valor a ressarcir na forma de crédito efetuado na escrita fiscal. Dessa forma, observa-se que a formalização do ressarcimento na modalidade de compensação escritural, ambas as operacionalizadas por meio de créditos fiscais, necessariamente invoca as disposições e regras aplicáveis ao crédito, ao sistema de crédito de ICMS na sistemática da não cumulatividade do imposto prevista no artigo 61, uma vez que a legislação tributária não pode ser interpretada de forma isolada. Tendo em vista que a autuada efetuou créditos fiscais no RICMS a título de ressarcimento do ICMS-ST, deveria aplicar o que determina o parágrafo 2º do artigo 61, ou seja, escrituração do crédito pelo valor nominal e não com atualização monetária. O artigo 10, parágrafo 1º da Lei Complementar 87/96, invocado pelo autuado para justificar a atualização monetária dos créditos a título do ressarcimento, não se aplica ao caso presente. O referido comando dispõe, aí eu transcrevo, extrai-se da norma acima que a previsão de atualização monetária de ressarcimento se dá apenas no caso de pedido de restituição não deliberado no prazo de 90 dias, hipótese na qual a lei autoriza o contribuinte substituído a acreditar-se do valor devidamente atualizado. E aqui eu não coloquei no voto, mas queria reforçar que o artigo 10 se aplica para os casos onde a operação não se realizou e não para os casos de que a operação se realizou, mas por valor diferente do realizado previsto, vamos dizer assim, pauta fiscal. Tá? No presente caso, não houve omissão do fisco em deferir qualquer tipo de pedido de ressarcimento, que é a razão pela qual o comando acima prevê o direito de atualização monetária, mas sim restituição do imposto por meio de compensação escritural, hipótese na qual deve-se observar a legislação relativa ao crédito do imposto, inclusive o artigo 61, em que seu parágrafo 2º exige que seja efetuado o crédito pelo seu valor nominal. Ratificando todo o exposto, convém citar o trecho da decisão inicial
de folha 110 e 111, que expõe que a Selic já se manifestou sobre essa questão nos termos da resposta à consulta tributária número tal. E aí eu transcrevo. Desse modo, constata-se que não há na legislação tributária paulista previsão para atualização monetária de créditos oriundos de ressarcimento de ICMS-ST. Pelo contrário, há expressa disposição que determina que o crédito deve ser escriturado no seu valor nominal, tendo em vista que, ao optar pela restituição do ICMS-ST na modalidade de compensação escritural, o recorrente estava ciente desta opção, que não lhe daria o direito de correção monetária, e esta somente seria possível mediante pedido de restituição, ressarcimento. Não há como se dar guarida ao pedido do recorrente. Ademais, não há como se derrogar a aplicação da norma que se encontra vigente e não foi declarada inconstitucional, e que vem sendo ratificada pelo Judiciário, como acima se demonstrou. Embora aparentemente pode ser tratada como indébito tributário, no caso, a legislação faz diferenciação expressa do meio de como o contribuinte poderá se ressarcir do montante pago a maior, e repite-se, não indevidamente. E no caso em tela, o recorrente optou pela compensação escritural, que não admite correção monetária nem juros, a não ser mediante decisão judicial. Além disso, o processo judicial intentado pela recorrente, que lhe garantiu o direito de correção, segundo ela, se refere apenas a operações ocorridas nos 5 anos que antecediam o ajuizamento da demanda, e não se aplicando ao caso, portanto, aos fatos geradores tratados nos autos, conforme se fez constar nos parágrafos 48 e 49 da decisão de primeira instância. E aí eu transcrevo. Dessa forma, como os valores a título de correção monetária da presente autuação lançados em dia fazem referência aos períodos de 2018 até maio de 2023, a decisão transitada e julgada no processo tal não repercute nas discussões do presente aí. De qualquer forma, é importante destacar que o parágrafo 2º do artigo 61 encontra-se vigente e eficaz, não podendo ser afastado, conforme o artigo 28 da Lei 13.457. Além disso, é importante se notar que a correção monetária e os juros são devidos na repetição de indébito, especialmente nos casos em que houver uma pretensão resistida do fisco ao pagamento. Veja-se que nos autos da ação intentada pelo contribuinte havia clara restrição ao direito da recorrente ao ressarcimento imposto por normas infraconstitucionais que foram afastadas pelo Judiciário por este motivo. E foi pela pretensão resistida da autoridade fiscal que se deu a incidência da mora, e por isso devida não só a correção, mas os juros, sob o período em que a autoridade fiscal não permitia ou obstaculizava o direito ao ressarcimento da recorrente. E continua sendo este o entendimento de nossos tribunais, como se verifica do seguinte aresto. E aí eu trago uma outra jurisprudência. No caso presente, não há essa obstaculização ao direito da recorrente de se compensar do valor a ser ressarcido diretamente em sua conta fiscal, mas há obstáculo para que esse crédito seja escriturado com correção monetária. Assim, se o recorrente entende que a correção é devida e está sendo obstaculizada pelo fisco, com base em legislação inconstitucional, deverá questionar tal fato judicialmente, quando então lhe será outorgada ou não o direito à pretendida correção. E neste caso, porque existe regra que impede que o crédito seja feito com correção monetária, esta será decidida a favor do contribuinte caso seu direito seja alcançado, porque existe regra que impede tal correção, e este seria o fato que ensejaria a própria correção e juros de mora sobre o crédito a ser escriturado. Ademais, não cabe a este tribunal declarar a ilegalidade ou inconstitucionalidade das normas vigentes, que não foram assim declaradas pelo Poder Judiciário. Por este motivo, fica mantida a autuação. No que tange às contestações de multa imposta, verifica-se que neste ponto também está incorreta a empresa. Inicialmente, o ato de imposição da penalidade, assim como o ato de lançamento do tributo, não é ato discricionário da autoridade fiscal, é sim um ato vinculado à lei. No caso, as penalidades e o seu quantum estão descritos no artigo 85 da Lei 6374, devidamente imposta pela autoridade fiscal através do
dispositivos regulamentares, conforme se vê no AIN. Em relação às alegações de confiscatoriedade e proporcionalidade da penalidade imposta, entendo que não são cabíveis porque estas foram impostas conforme norma vigente e válida e, portanto, existe vinculação a tais normas pelo agente fiscal. Por fim, inaplicável a regra do 527-A, por não estarem preenchidas as condições objetivas da lei para sua aplicação. De início, verifica-se que a infração cometida se refere a acreditamento indevido do imposto, ou seja, ela pressupõe a falta de pagamento do tributo, dada a sua característica não cumulativa, compensando-se cada operação realizada, sendo vedada a redução ou relevação das multas, neste caso, por expressa vedação legal. Quanto ao juro Selic, já foi aplicada, portanto, nada a decidir sobre a sua incidência. Quanto às alegações relativas à atualização do valor básico da multa, aplico a súmula 13. Isto posto, conheço parcialmente do recurso e na parte... Desculpa, que eu preciso corrigir, Belmar. Conheço do recurso e na parte conhecida nego-lhe provimento. Você abre de novo para mim, por favor? Vou abrir o 229, tá? Primeiro. Deixa eu ver uma coisa. 229, isso. Acho que nem precisa fazer referência da... Belmar, não precisa nem fazer referência da parte conhecida que se conhece integralmente. Não, por isso que eu estou falando. Conheço do recurso e na Enquanto parte... a doutora Mara vai corrigindo, eu vou abrir discussão, tudo bem? Doutor Alexandre. Eu acompanho o voto da relatora, presidente. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Nelson. No mesmo sentido, o nosso parecer. Ok, então. Muito obrigado. Doutor Geraldo. Eu cumprimento o voto da doutora Mara, muito bem fundamentado, e a acompanho. Muito obrigado. Eu também vou acompanhar o voto da doutora Mara, que no caso vai ser a doutora Fernanda, vai ser conhecido e negado o provimento. Ela está fazendo uns pequenos ajustes. Belmar, eu só estou tentando Vou gravar. habilitar também o 231, tá, Mara? Tá, eu estou só tentando... tá com um problema hoje, eu não sei o que acontece aqui, que eu tenho que toda hora estar dando um refresh aqui na página para ver se volta. Ok. Não tenho que abrir de novo. Estou esperando aqui. Senão vou entrar de novo. Fique tranquilo. Ele pega no tranco, vamos ver. Eu atualizei o voto, ele já aparece com a alteração. Mas eu preciso gravar. Ah, entendi. Eu preciso gravar e eu não consigo aqui. Caiu. Ah, não, peraí. Deixa eu ver se agora vai. Registrar voto. Vamos ver se ele vai. Oi? Não, né? Ele não está permitindo. Deixa eu entrar de novo aqui. Eu vou entrar de novo no sistema, tá? Uhum. Que tá com problema. Qualquer coisa sai e volta. É isso que eu estou fazendo. Estou saindo e estou... No meu aqui aparece, Mara, conheço do recurso e nego-lhe provimento, a última linha. Isso, tá certo. Tem mais alguma coisa a alterar? Não, só isso. Então tá certo, podemos votar, viu? Pode? Então dá. Belmar, Ok. Oi. na emenda aparece parcialmente ainda. Então É? tem que corrigir. Santo. Tá. Dá um refresh aí para ver. Não, eu não corrigi a emenda. Ah, Eu só estou entrando aqui, só um instante, tá? Que daí eu refaço tudo de novo, vamos ver se vai dar certo. Que ele está tão lento, esse sistema. fique tranquilo. Só me avisa quando Tá. conseguir.
Vamos lá. Editar voto. Consegui aqui. Isso conhecido. E negado o provimento. Pronto. Salvar e fechar. Registrar voto. Pronto. Pronto, Belmar. Conhecido, ementa corrigida, também embaixo corrigido. Perfeito, perfeito. Então, doutora Mara, é conhecido e não provido, certo? Certo. Então, aqui vamos encerrar discussões. E quórum, por favor, confirme o quórum. Em votação. Desce um pouquinho, Geraldo, isso, deu certo. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Perfeito. Próximo processo é o final 231, doutora Mara. Já pode Já estou registrar? corrigindo. Já estou. Ok. Doutora Fernanda, é igual, a senhora quer acrescentar alguma coisa? Eu já registrei que foi feita a sustentação oral. Não, presidente, eu vou manter a Vamos sustentação oral para aguardar a os dois. doutora Mara registrar o voto, por favor. Aconteceu de novo, Belmar. Ai, caramba. Teve uma sessão que também o sistema estava ruim, faz um tempo já isso. Aí eu disse, e eram bem semelhantes também, eram dois casos iguais, se não me engano. Eu falei para o advogado da parte que o processo ia sair da pauta, etc. e tal, ia ser devolvido para o relator, ou foi ao contrário? Bom, não, o processo ia ser votado em tal sentido, tal, mas e como ele estava com pressa, ele podia, eu falei, o senhor está liberado, tal. Aí depois o processo voltou para o relator, porque o sistema não funcionou, tal. Ele já ligou direto lá para o Hélio na época, acho que ainda era aquela diretora lá que faleceu. A Luciana. E alô, isso, Luciana, não queria falar o nome, mas era a Luciana. E ela falou, não vou ver o que foi, porque ele estava desesperado, não sei o que. Eu falei, não. Então, nunca mais eu libero o advogado antes de concluir o voto. Deixa eu só ver se tá ok aqui o voto. Não foi inserido ainda. Pronto, dessa vez deu certo. Vamos ver, doutora Mara. Perfeito. Muito bem. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Fernanda. Então, foi negado provimento aos dois recursos, ok? Muito obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigada, bom dia de trabalho a todos. Até mais. Estou vendo os processos para a próxima pauta, tá? Ok.
A gente tem mais pauta? Não, né? Agora é só agosto? Só em agosto. Tem tempinho ainda. Ok. Bom, com isso concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 16 de julho de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. A todos um bom dia.